impressão e duplicação em CD, DVD e capas personalizadas. Qualidade e impressão em alta definição. Willow Cortez Produções. Quantos estão atentos para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Não, eu perguntei, quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém. Encontraram Lucas 1:80? Diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém? Sente aplaudindo a Jesus. O texto na qual foi mencionado nesta noite nos dá a introdução acerca da vida, acerca do ministério, acerca da história de um homem chamado João Batista. O que a Bíblia nos revela sobre este homem é que João Batista era um profeta na qual foi usado por Deus para quebrar o silêncio, um período chamado de intertestamentário, o período onde Deus não se comunicava, onde Deus não se manifestava para o homem por um período de 400 anos. Então, Deus vem a usar o profeta João Batista para quebrar esse silêncio. O que a Bíblia nos revela acerca deste homem é que Jesus Cristo, o nosso Salvador, mencionou sobre este homem, sobre este profeta, dizendo que ele não era somente um profeta, que ele era mais do que um profeta. O que a Bíblia nos diz é que dentre os homens nascidos de mulher, não havia outro maior do que João Batista. João Batista é um homem que marcou o seu ministério, marcou a sua época, marcou a sua história com mensagens eloquentes, com mensagens exortativas. O que a Bíblia nos descreve acerca desse homem é que a sua fama era da extremidade baixa até a classe mais alta dentro de Israel. Aonde se passava, se ouvia falar de João Batista, se ouvia falar do seu ministério. O que a Bíblia Sagrada vem nos revelar acerca desse homem é que a Judeia, toda Jerusalém e todas as cidades circunvizinhas do Rio Jordão vinha ter com esse homem no deserto para ser batizado, para ouvir as suas mensagens. Mas o que mais me alegra e o que mais me encanta na história deste profeta chamado João Batista é o lugar aonde ele alcançou o sucesso, é o lugar aonde ele alcançou a sua fama, é o lugar aonde ele cresceu. A Bíblia nos diz que João Batista crescia, a Bíblia nos diz que João Batista se fortalecia em espírito e viveu nos deserto. É certo que o lugar mais fácil para se encontrar João Batista era no deserto. Observe uma coisa, hoje em dia, se você observar, a coisa mais difícil é você encontrar um pregador famoso. Se eu perguntar para vocês aonde é que mora o pregador que pregou ontem à noite no início desse congresso, eu tenho uma plena certeza que ninguém que está aqui vai saber me explicar, porque é difícil encontrar os pregadores da nossa época. Você pode observar que às vezes, para conseguir ao menos o telefone de um pregador, você tem que entrar na internet. Mas para encontrar João Batista era a coisa mais fácil que existia. Se alguém perguntasse aonde é que eu posso ouvir uma mensagem do profeta João Batista, todo mundo ia dizer: é lá no deserto. Aonde é que João Batista
Batista vai pregar hoje? É no deserto. Aonde é que João Batista vai pregar amanhã? É no deserto. Aonde é que João Batista vai pregar depois de amanhã? É no deserto. Como é que eu faço para receber uma oração do profeta João Batista? É lá no deserto. O lugar aonde João Batista cresceu foi no deserto. Mais uma interrogação se brotou na minha mente. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de terreno fértil, a gente está falando de lugares bonitos, a gente está falando de felicidade, a gente está falando de alegria. E no deserto é o lugar onde você não vai encontrar essas características. Primeiro, porque deserto, presbítero Alaô, é lugar de sofrimento. No deserto você não encontra água. No deserto dificilmente você se encontra uma sombra. No deserto você não encontra comida facilmente. E segundo, o deserto é um lugar aonde a pessoa sofre. Esquecido, uma verdade tão real é essa. Sabe por quê? Porque quando você entra dentro da igreja e vê um crente chorando, e vê um crente se lamentando, e você pergunta para ele o que é que se passa na vida dele, ele vai te dizer: eu estou passando por um deserto. Porque deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar aonde você mais chora do que se alegra. E quem é que na sua vida nunca sofreu? Quem é que na sua vida nunca chorou? Quem é que na sua vida nunca passou por um deserto, pastor? Olhe bem, você vai ver que a pessoa que entrou mais sorrindo dentro dessa igreja hoje foi a pessoa que mais sofreu. Você pode observar que o dono da alegria, chamado Jesus Cristo, foi a pessoa que mais sofreu. Você pode observar, todos já passaram pela fase do sofrimento. Não tem ninguém aqui hoje que há de bater no seu peito e dizer que nunca passou por um deserto, e dizer que nunca passou por um sofrimento. Sofrimento faz parte da vida do crente. Sabe por quê? Porque a vida ela é feita de sofrimento. Você pode observar que quando a criança nasce, ela já nasce chorando. A criança ela já nasce com dor. A ciência ela nos diz que o sinal de vida de uma criança é quando ela chora pela primeira vez. Sabe por quê? Porque é quando o seu pulmão funciona pela primeira vez. É quando ela respira pela primeira vez. A pessoa, o ser humano, ele já nasce sofrendo. Às vezes você olha, me entenda, você olha para uma mãe e vê que esta mãe está sorrindo, e vê que esta mãe está se alegrando, e vê que esta mãe está feliz com o seu bebê no braço. Mas se você perguntar para ela como foi para ganhar aquela criança, ela vai dizer que foi com muita dor. Ela vai dizer que ela teve que sentir as dores de parto. Até para obter alegria, você tem que primeiro sofrer. Às vezes você olha para cima desse altar e você vê aqui obreiros, e você vê aqui pastores tão bonitos, vestimentas tão lindas, mas observe o histórico da vida deles. Você vai ver que cada um que está aqui tem uma história para contar. Cada um que está aqui tem desertos para se contar. Às vezes no deserto que eles passaram não tinha a gravata que o pastor Clenilson usa. O deserto que eles passaram não tinha o terno que o cantor Nilson Brito usa. Não tinha o sapato que o presbítero Alaô está usando. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar aonde você chora. Mas me entenda uma coisa, nesta noite eu quero pregar sobre o caminho do crescimento. O tema da mensagem desta noite se chama o caminho do crescimento. Observe uma coisa, o que mais me entristece é saber que na nossa geração as pessoas querem conquistar, pastor Clenilson, sem ao menos derramar uma lágrima. As pessoas querem se alegrar
sem ao menos chorar primeiro. As pessoas querem conquistar sonhos sem ao menos passar pelo deserto. Eu olho e vejo na Bíblia Sagrada um homem chamado Abraão. O que a Bíblia nos diz acerca deste homem Abraão é que Deus o chama dizendo: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. A Bíblia nos diz que o homem chamado Abraão sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, levando consigo o seu sobrinho Ló. A Bíblia nos diz que eles vão peregrinar no deserto em busca da terra prometida. Mas me entenda uma coisa: certa vez houve fome nas terras de Canaã, e o que a Bíblia nos revela é que estes homens descem para o Egito a fim de buscar abrigo durante este período de fome. A Bíblia nos diz que quando ele sai do Egito, ele sai rico em gado, ele sai rico em ouro, ele sai rico em prata. A Bíblia nos revela que naquela época houve contenda entre os pastores de gado de Ló e entre os pastores de gado de Abraão. A Bíblia nos diz que o homem chamado Abraão, o profeta, o pai da nação, ele fala para o seu sobrinho Ló: olha, observe uma coisa, não vai dar certo a gente mais caminhar junto, escolhe um lugar e vai, porque se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, e se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló, ele olha para o lado do Jordão e vê que lá tem pasto, e vê que lá tem água, e vê que lá o gado vai sobreviver. Ele vê que o lugar é bom, ele vê que o lugar é maravilhoso. Me entenda uma coisa: Ló olhou para a aparência do lugar. Sabe por quê? Porque ele não sabia que naquelas terras havia as cidades chamadas Sodoma e Gomorra, as cidades do pecado, as cidades que abominaram a Deus. Sabe o que é que acontece quando você procura sossego para sua alma, quando você procura folga para sua vida, quando você procura um lugar mais fácil de se caminhar? É aí que você está pecando. Às vezes o campo é bonito, mas lá tem Sodoma e Gomorra. Às vezes o lugar tem água, mas lá tem Sodoma e Gomorra. Observe uma coisa: o que nós se vê nos dias atuais são pessoas querendo crescer pelo lugar mais fácil, são pessoas querendo prosperar pelo caminho mais fácil. Me entenda uma coisa: hoje em dia você já não se vê pregar mais o evangelho da cruz. Hoje em dia você já não se vê pregar mais o evangelho do sofrimento. É só chave de carro, é só chave de casa. Ninguém mais quer pregar a palavra, ninguém mais quer pregar o evangelho. O que você se vê hoje em dia é jovens pregadores querendo pregar mais na facilidade, não quer pagar preço, não quer renunciar. Ele prega aqui, sapateia aqui, mas depois do culto sai pegando o número das novinhas da igreja. O sangue de Jesus ainda tem poder para arrepiar esse espírito de pombagira na sua vida. Um evangelho barato, tá tudo fácil no nosso meio. Hoje ninguém quer mais pagar preço. Vive reclamando que em casa tá difícil, vive reclamando que em casa é só luta, vive reclamando que a esposa é uma cruz, pra que casou infeliz, vive reclamando que os filhos são uma praga, pra que quis fazer filho, rapaz? Se você não queria casar e devia ter escolhido antes, se casou agora aguenta, agora suporta. A Bíblia, ela fala, agora o pau vai comer, meu filho. A Bíblia, ela fala, eu vim aqui foi para denunciar. O meu líder falou que eu não sou pregador, eu sou o quê? Profeta. Eu sou profeta, meu filho. Profeta denuncia. Se você tem pecado escondido, vai embora, sai fora. Aqui Deus vai revelar tudo. A casa vai cair para você. Sabe o que é?
Sabe o que é? Hoje em dia a maior coisa difícil, sabe o que é, Cantoninho sobre isso? É os pastores acreditar nos jovens, sabe por quê? Quando fala se vem pregador jovem na igreja, o pastor fica logo preocupado com as jovens. A fama hoje não é mais ser pregador, é ser pegador. Sabe beijar na boca, mas não sabe ler a Bíblia. Vive no agarra-agarra, mas quando fala que é pra vir aqui dar uma palavra, ele fala: tô com vergonha. Não tem vergonha de namorar não, meu filho. Não tem vergonha de se poder. Se cobre, minha filha. Tira essa roupa em nome de Jesus. Nesta noite te converta. Pregar num lugar fora, escuta bem, presta atenção para você ver como é que o trem tá banalizado. Fui pregar aí num lugar fora, cheguei lá, tá todo mundo tomando cerveja. Aí todo mundo sabia que eu era crente. Sentei lá, vem uma mulher com a cerveja na mão. O senhor aceita? Falei, mas eu sou crente. Ela falou, não, é que os crentes aqui é acostumado a beber. Ser pregador aqui, ó, é fácil. Você vir aqui sapatear, meu filho, é moleza, até eu faço. Você vir aqui com um terninho bonito pra mostrar que é o bambambam, aqui é fácil. Eu quero ver tu provar ser crente lá dentro da tua casa com a tua mulher. Eu quero ver tu provar ser crente é na rua, é na escola. Desta maneira, dentro da igreja tem uma roupa, mas lá fora tem outra. Dentro da igreja tem um caráter, mas lá fora tem outro. Nesta noite a tua máscara vai cair. Jesus está voltando, a trombeta vai soar, Jesus vai voltar. Aí, o sofrimento faz parte da vida. Mais o microfone para mim, por favor. O sofrimento faz parte da vida do ser humano, está no DNA. O sofrimento está no DNA humano. Não tem como você parar de sofrer aqui na terra. Não tem como você evitar o choro. Não tem como você evitar as lágrimas. O que a Bíblia Sagrada nos revela é que Deus olhou para Eva e falou: Eva, eu vou aumentar a tua conceição. Tu vai ter dor para ter filho. Adão, tu vai sofrer para ganhar pão, rapaz. Tu vai ter que suar. Entenda uma coisa, o sofrimento está na vida do ser humano. Não tem como você viver nesta terra sem sofrer. Mas me entenda uma coisa, às vezes as pessoas não querem sofrer simplesmente pelo fato de que o sofrimento não traz boas recordações. Quem é que quer guardar um memorial de derrotas? Quem é que quer ter um quadro na sua casa do dia em que foi derrotado, do dia em que fracassou? Observe uma coisa: quem é que guarda um álbum de fotos de um relacionamento que fracassou, de um relacionamento que ficou para trás, de um relacionamento que passou? Ninguém quer guardar boas recordações do sofrimento. Ninguém quer guardar boas recordações do passado, do fracasso, da derrota. Eu começo a observar, porque eu sou muito observador, e eu vejo que em festa de casamento, em festa de aniversário, se
contrata fotógrafo para tirar foto, mas eu nunca vi, irmão, alguém contratar o fotógrafo para tirar foto do defunto dentro do caixão. Em velório ninguém chama fotógrafo para tirar foto, ninguém fica tirando selfie dentro de um velório. Você às vezes olha e vê que esse congresso está bonito, que esta festa está linda, está perfeita. Foi contratado uma empresa de filmagem para poder filmar todo este congresso, mas se você perguntar para o proprietário dessas câmeras, você vai ver que ele já foi convidado para filmar vários congressos, ele já foi convidado para filmar várias festas, mas se você perguntar para ele se algum dia ele já filmou algum velório, eu tenho a certeza que ele vai te dizer que ele nunca filmou. Quem é que vai querer sentar num final de semana com os filhos e com a esposa e colocar na televisão para assistir o velório de fulano de tal, o velório de ciclano? Ninguém quer sofrimento como recordação, ninguém quer fracasso como lembrança, ninguém quer derrota como algo que faz parte da sua vida. Mas me entenda uma coisa e observe que você vai ver que é difícil a gente aceitar o sofrimento na nossa vida. E você sabe qual é a pessoa que mais sofre nos dias de hoje? É a pessoa que não aceita o sofrimento. Às vezes não aceita a traição dos amigos, às vezes não aceita a morte de um familiar, às vezes não aceita a morte de um familiar. Sabe por quê? Porque não entende que nós estamos aqui de passagem. Se for para subir no arrebatamento, vai subir, mas se for para morrer, meu filho, vai voltar pro pó. Não tem como escapar da morte. Me entenda uma coisa, às vezes não aceita a traição, mas porque não entende que lá dentro do paraíso tinha uma cobra que seduziu Eva. Às vezes ele não entende que José, ele foi traído, mas não foi traído pelo faraó do Egito. José não foi traído pelo Potifar. José não foi traído pela caravana de ismaelita que o levou para ser escravo no Egito. José, ele foi traído por quem comia com ele, por quem bebia com ele, por quem batia nas costas dele e dizia que era amigo, que era parceiro, almoçava na mesma mesa. Às vezes o seu maior engano é pensar que o traficante vai querer passar a sua chamada, vai querer parar a tua chamada. Às vezes o teu maior engano é pensar que o maior bandido do Brasil vai querer parar o teu sucesso. Sabe quem é que está se importando, que está se incomodando com o teu brilho? É às vezes quem está olhando, está vendo você crescendo. Às vezes é aquele que pega na tua mão e te dá a paz do Senhor. Às vezes é aquele que toma café com você e diz que é teu amigo. Traição teve até no Éden, meu filho. Observe uma coisa e você vai entender que tem pastores que sofrem demais, é porque não aceita rebelde na sua igreja, não aceita que na sua igreja tem que ter fofoqueiro, não aceita que na tua igreja tem que ter linguarudo. Entenda uma coisa, rebelde tinha até dentro do céu. Quem é nós para impedir rebelde dentro da igreja? Rebelde, irmão, o maior rebelde da história foi o diabo, que foi expulso do céu. Me entenda uma coisa e observe, o que a gente tem que entender é que o sofrimento não vai parar a nossa chamada. O que a gente tem que compreender é que José foi traído, mas nem por isso a traição impediu que ele virasse governador. Você tem que entender que Davi foi perseguido, mas nem por isso a perseguição tirou o trono do reinado de Israel dele. Você tem que entender que maior que o teu sofrimento é a promessa que Deus te fez. Você tem que entender que maior que as tuas lágrimas é a promessa. Você tem que entender que maior que o linguarudo é a promessa. Você tem que entender que maior que o fofoqueiro é a promessa.
promessa. Você tem que entender que maior que o invejoso é a promessa. Eu já vi muita gente ser derrubado por Satanás, mas quem tem promessa não desiste, não recua, não retrocede. Ele não volta atrás, ele não para. Levante a mão. Levante a sua mão para o céu. Só quem tem promessa vai adorar. Só quem tem promessa vai adorar. Só quem tem promessa vai adorar. Só quem tem promessa vai receber. Recebe nessa noite poder na sua vida agora. Eu tô vendo o crente recebendo. Eu tô vendo o crente adorando. Eu tô vendo o crente cheio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a mão e recebe. Recebe, 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 recebe. Recebe, 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 recebe. Nesta noite a glória de Deus vai descer. A glória de Deus vai descer. Receba. Labacanda Rabacharabana. Observe uma coisa. Às vezes o que vai trazer sofrimento para a sua vida é o desprezo. A pior coisa no ministério de alguém é ser desprezado. Você já sentiu a dor de ser desprezado por alguém? Você já sentiu a dor de ser desprezado pelo ser humano? Certa vez eu fui convidado para pregar. E o que mais me doeu é que porque eu tinha 17 anos, quase que eu não prego. Por muito porfiar, me deixaram pregar. Quando eu chego na igreja, eu cheguei com medo. Eu sentei no canto, bem assim como está aqui, e fiquei: Deus me usa, Deus tenha misericórdia, Deus tenha compaixão. Quando eu preguei no microfone, cheio de obreiro no altar. A primeira vez que eu prego no altar, cheio de obreiros. Quando eu comecei a pregar, eu esqueci do medo. Eu estava pregando no tema Barreiras do Crescimento, no final de uma campanha. E quando eu estava ministrando, depois do culto, ele me contou que quando eu peguei no microfone, ele sentou assim e ficou: Deus, o que é que esse garoto veio fazer? Deus, o que é que vai acontecer aqui? Não estava acreditando que Deus podia usar um garoto de 17 anos. Não estava acreditando que Deus não escolhe idade para usar, não escolhe idade para encher, não escolhe idade para transbordar. Profeta foi Samuel aos seus 14 anos de idade. Observe uma coisa, ele começou a se indagar a Deus: o que é que vai acontecer? Quando eu comecei a ministrar, Deus me tomou com uma autoridade, e quem estava me desprezando, eu comecei a pregar, e de repente eu esqueci daquele desprezo. Quando eu olho para trás, sabe quem é que está de pé adorando a Deus? É aquele que havia me desprezado, é aquele que achou que Deus não me usava, é aquele que pensou que Deus não estava na minha vida. Sabe o que é que acontece? A promessa de Deus vai neutralizar o agir do diabo. A promessa de Deus vai parar com o vingarudo. A promessa de Deus vai fechar a boca de Satanás.
Satanás, porque ela é maior. Ela é maior do que o seu sofrimento. Andará, minha série. Escuta. Tem muita gente deixando Jesus por causa do crescimento. Tem muita gente abandonando a cruz por causa do crescimento. Rabacalabaxéria. Decandarabaxurianda lamanaia. Deus está falando aqui nesta noite. Tem muita pessoa querendo retroceder porque está sofrendo demais. A cruz é pesada demais. Aí em casa as lutas é demais. Mas me entenda uma coisa: sofrimento não tem só no meio dos crentes. Sofrimento maior está reservado para quem não está para quem está sem Jesus. Sofrimento não é só dentro da igreja. Sofrimento maior é você ser escravizado por Satanás. Você está reclamando que dentro da igreja é só fofoca, é só linguarudo. Não é só dentro da igreja, lá no mundo tem de monte. Você está pensando que rebelião só acontece no meio dos crentes. O maior rebelde é o dono daqueles que estão lá fora. Entenda uma coisa: sem Jesus o sofrimento é maior. Não abandone a sua cruz pensando que você vai encontrar alegria lá no mundo. Lá no mundo é pior. Mas uma verdade é que o sofrimento gera humildade. Eu já estou encerrando. O sofrimento, ele gera a humildade. Porque quem um dia foi pisado nunca vai querer pisar em ninguém. Você não vai massacrar alguém se algum dia você foi massacrado. Você não vai humilhar ninguém se algum dia você sentiu a dor de ser humilhado. Se verdadeiramente você sentiu a dor de ser humilhado, você não vai querer isso para o seu próximo. Entenda uma coisa: o crescimento é conquistado pela humildade. Davi, ele cresceu porque ele era humilde. Davi cresceu porque era humilde. A Bíblia diz que o profeta Samuel ouve uma voz vinda do céu dizendo: enche a tua vasilha de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre teus filhos eu tenho provido um rei para a nação de Israel. O que a Bíblia nos revela é que o profeta Samuel obedece à voz de Deus. Mas o que mais me entristece é a forma, a atitude que o pai de Davi tomou. Ele pega e ajunta somente os filhos que têm mais capacidade de ser rei perante o profeta. Ele só colocou na frente do profeta quem mais tinha aparência de rei, quem mais tinha postura de rei. Às vezes é fácil você escolher alguém por causa da sua aparência. Às vezes é fácil você julgar alguém por causa da sua aparência. Igual eu prego e não canso de pregar, algo que nós temos em defeito no meio dos crentes, no meio das igrejas, é que a aparência está tomando o lugar da santidade. Observe uma coisa: hoje em dia é mais fácil você colocar em cima de um altar para pregar o pregador que está em adultério
adultério, mas tem aparência de pregador. Às vezes é mais fácil você colocar em cima do altar cantores que estão em fornicação, mas tem aparência de cantor. Às vezes é mais fácil você aceitar a profecia de alguém que está olhando para as partes íntimas das irmãs na igreja, porque ele tem aparência de profeta. Está cheio de crente desse jeito, vivendo em aparência, tem aparência de pregador, tem aparência de cantor, mas na verdade é lobo vestido de cordeiro. O que mais você vê nos altares de hoje em dia, se você for pegar a peneira de Jeová, às vezes é 1% que vai passar na peneira. Sabe por quê? Porque hoje em dia, se você for buscar, você vai ver que se prega mais em congresso quem está em adultério do que quem está pagando preço. Às vezes chora, às vezes se lamenta e não é convidado para pregar, não é convidado para cantar, não tem oportunidade para se expressar. Mas quem tem aparência, entra, pinta e borda e ninguém faz nada. Mas está chegando o momento em que a máscara vai cair, a trombeta vai soar, a trombeta vai soar, a trombeta vai soar. Lá vai. Chegou Samuel na casa de Jessé. Quando ele bateu o olho em Eliabe, ele falou: é esse aí, esse é o cara, esse é o bambambam. Tem aparência de rei, tem postura de rei, o cara é bonito. Deus olhou para Samuel e falou: Samuel, toma cuidado. Eu não olho como o homem vê. O homem, ele vai olhar a tua capa, ele vai olhar a tua aparência, ele vai olhar a tua condição financeira. O homem, ele vai olhar se você tem carro zero, se você tem casa nova, se você tem sapato bonito, se teu cabelo está arrumado. Mas Jesus de Nazaré, Rabacã, quem já entendeu? Jesus de Nazaré. Você já pensou, irmão, se Deus fosse olhar para a tua aparência? Você já pensou se Deus enchesse alguém com o teu espírito somente pela aparência? Eu mesmo, irmão, estava vazio, seco, cru, gelado. Deus nesta noite não está olhando para a aparência, para Ele poder te encher, para Ele poder te renovar. Só basta tu levantar a mão, só basta tu dar glória. Só levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Nesta noite, só quem é humilde vai receber, só quem é humilde vai receber. Pega na mão do seu irmão, pega na mão dele, levanta a mão dele para o céu agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O fogo vai começar a pegar, a autoridade vai começar a descer, a unção vai começar a renovar, a unção vai começar a renovar, a unção vai começar a renovar. Tem crente aqui no nosso meio que não vai aguentar ficar sentado, tem crente aqui que não vai aguentar ficar de pé. Recebe aí agora, recebe aí agora, recebe aí agora, recebe aí agora, em nome de Jesus. A glória está descendo, o poder está descendo, é renovo, é renovo, em nome de Jesus. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, recebe, 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 recebe aí, meu filho, recebe aí, meu filho, recebe aí, meu filho. Pega poder na sua vida, rapaz, recebe em nome de Jesus. Agora vai descer aqui, vai descer aqui, vai descer aqui, vai descer aqui. Agora, 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 agora. Recebe, 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 recebe. Agora, 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 agora. Aqui no altar tem poder, aqui no altar tem poder, aqui no altar tem poder, aqui tem. Ai, meu Deus do céu.
Lavar que me candarai. Olha Deus tomando lá. Olha Deus renovando ali, ó. Olha o circo de oração recebendo. 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 E o jovem tem poder. E o jovem tem o céu. Tem. Recebe mais. Aleluia. Vai adorando, vai sentindo a presença do Senhor aí, crente. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Pode soltar aí, meu prezado. Número 6. Pecou nefaste caia-súria. Sinta a glória do Senhor. Já deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Você mesmo, abraça ele. Declama, vem cá, minha filha. Por que tu não quer profetizar mais? Por que tu não quer abrir a boca mais? Ah, nesta noite eu te renovo para tu saber que eu sou Deus e que a minha promessa ainda está de pé. Recebe aqui, ministro. Vem cá para receber. Vem cá para receber. Deixa Deus tomar. Deixa Deus tomar. É hoje, é hoje. É hoje. É hoje. Labacandarabachara, Labandacandaramanda, Decandarabachara, vai de encontro àquela mulher, abraça ela. Ora, Deus vai te renovar. Rabá, quem tem unção ministra. Quem tem unção ministra. Deus vai tomar nessa noite. Deus vai tomar. Sai do seu lugar e vem pra cá. Aleluia. Sai do seu lugar e vem pra frente. Entre milhões te escolhi. Entre milhões te chamei. Antes, filho, que você nascesse, um projeto em sua vida eu criei. Escuta aí, crente. Essa força que brota em seu coração, sou eu capacitando, te enchendo de unção. Estou ao seu lado a todo momento, sou a sua direção. Sei que acredita que impossível faço acontecer. Em minhas mãos está a força e todo o poder. Não tenha medo, determine a vitória, que o milagre faço acontecer. Se o gigante em sua frente levantar, não tenha medo, eu vou pelejar. Já desceram a força de Deus e dentro dela eu te jogar. Estou contigo, jamais vou te abandonar. Gigante ou fornalha, eles não vão te parar. Estou contigo, filho, não erga a cabeça, pois nesta terra eu vou te usar. Eita, Deus maravilhoso! Mas sentindo a presença do Senhor, tem poder, recebe agora. Esta é a festa do Deus do Senhor. Quando você nunca se enxerga, você sinta a presença de Deus. Nesta noite, recebe poder. Eu que acredito que possível faço acontecer. E em minhas mãos está a força e todo o poder. Não tenha medo, determine a vitória, que o milagre faço acontecer. Eita, ele já caiu por terra. Ele já caiu por terra. Confia, porque ele já caiu por terra em nome de Jesus. Já aqueceram a fornalha para te jogarem lá dentro, mas ele não deixará o fogo te queimar. Aleluia. Eu jamais vou te abandonar.
gigante ou fornalha, eles não vão te parar. Estou contigo, filho da cabeça, pois nesta terra eu vou te dar. Eita, glória de Jeová, aleluia! Vai adorando, vai adorando, vai adorando! Vai adorando o nome do Senhor, aleluia! Número 9, varão, solta o número 9 aí. Mesmo CD. Lamancho Cavanó, aleluia. Departe a neve coisa da Dassuri Cambaramanai. Decona nefasta da Xeriana. Calabandaraia, Nilo Cortez Produções apresenta Bem-vindo ao mundo do som e imagem. Casamentos, aniversários, eventos e convenções. 30 anos de experiência. Impressão e duplicação em CD, DVD e capas personalizadas. Qualidade e impressão em alta definição. Nilo Cortez Produções.